Olá, Hunter, tudo bem? Hora do microlearning. Na semana passada, eu compartilhei como deixar o ícone do Market Hunt aqui no seu celular. No caso, o meu sistema é Android, então aqueles 3 pontinhos que eu mostrei no Android. Se o seu sistema for iOS, digita o endereço inteiro na barra de navegação e entra pelo site, tá? Bom, todos os vídeos do microlearning eu hospedo no YouTube e aí eu criei uma playlist com o nome Microlearn. Acessou o sistema, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de meta, tá? Para quem ainda não tinha acessado, então não vai ver a diferença, mas para quem já está acessando, esse botão 1 e 2 eles foram invertidos, tá? Antes começava no diagnóstico, depois no curso, e aí eu pedi para o TI inverter, deixar o curso primeiro, o diagnóstico depois. Por quê? Porque só para relembrar que sempre tem que acessar o curso para poder alimentar o sistema. Bom, acessando aqui o primeiro botão, você vai ter um atalho para o curso, tá? Então, continue aí o seu curso, aproveita esse momento aí que todo mundo está tendo que ficar em quarentena e aproveita para estudar um pouquinho o seu processo no Market Hunt, que é o nível C1. No nível 2 aqui, o gavetinha número 2, que é o diagnóstico, quem ainda não fez, aproveita e faça, mas lembrando, como é que eu preencho? Veja a aula e depois entra no sistema, tá? Então, esse aqui é um processo super simples, basta seguir lá na aula. Eu quero só reforçar um pouquinho a questão de meta. Abriu aqui a gavetinha e aí é o seguinte, gente, nós já estamos em março, você já definiu sua meta financeira mensal desse ano? Esse aqui, por exemplo, é a meta do MEI, do faturamento do MEI. Quando você escreve sua meta aqui, o que vai acontecer? Nessa parte de baixo, ele já vai dar um valor, por exemplo, da previsão da meta diária, ou seja, se o MEI ou alguém que tenha uma meta semelhante a essa definir essa como meta mensal, então a meta diária seria de R$ 225, uma meta semanal seria de 1.687, uma previsão de meta anual, e aí é que ele dá o valor total. Ponto de equilíbrio mensal 40%. O que é esse ponto de equilíbrio? O seu custo fixo, então vamos pensar aqui. Você vai colocar um número inteiro aqui em cima que seria o mensal. Pode ser 6 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo do formato que você definir, que você vê no curso, tá? Mas vamos imaginar que você definiu esse número aqui. O seu custo fixo não pode passar de 40%, ou seja, o seu custo fixo, neste exemplo, tem que ficar abaixo de 2.700 ou cravado 2.700. Se porventura o seu custo fixo já é maior do que os 40% dessa meta, significa que a sua meta teria que ser maior. Por exemplo, vamos imaginar que você calculou seu custo fixo em 3 mil. Neste valor não poderia ser, ele teria que ser um pouquinho maior aqui em cima para ele poder te dar mais ou menos quanto seria seu ponto de equilíbrio, tá? A previsão de meta diária e semanal, para que elas servem? Simples, você pode analisar a sua proposta de valor e ver se você tem produtos dentro desses valores, ou seja, se você tivesse um fluxo de venda diária, você tem algum produto que custa esse valor, então de repente seria um produto para você focar a sua publicidade nele para que ele tenha uma saída mais rápida. E se você tem, por exemplo, uma meta semanal, significa que você tem algum produto que, se você focar na venda um pouco mais lenta, mas que tenha pelo menos uma saída semanal, então esse aqui seria mais ou menos o valor. Então, quando a gente fragmenta a meta no dia, na semana e no mês, ajuda que a gente possa ter uma visão mais macro das possibilidades de venda, tá? Então, para quem ainda não definiu meta, para quem ainda não está olhando para sua meta também com esse olhar, então fica essa dica e começa a mexer nesses pontos, tá? Meta é um indicador de performance, ou seja, enquanto você não estiver faturando aquilo que você propôs no mês, significa que os seus ajustes não estão 100%. Quando vai estar 100%? Depende de cada negócio. Então, se dentro desse ano você definiu algo e ultrapassou esse algo, positivo. Se você já ganha esse algo que você queria, está na hora, de repente, do ano que vem dobrar esse número, tá bom? Até mais!